Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Portfólio Global. Aqui vamos falar sobre diversificação, as oportunidades que o mercado internacional oferece aos investidores brasileiros e os principais produtos que podem fazer você acelerar os seus retornos. Eu sou Felipe Nascimento e comigo aqui está o Alan Gani. Tudo bom, Gani? Seja muito bem-vindo, prazer falar contigo novamente aqui no nosso Portfólio Global. Prazer é meu, Felipe. Hoje o programa aí é um tema muito interessante, né? Pois é, promete, né, Gani? Porque com a crise hídrica aqui no Brasil, também com a crise energética global, problemas com gás na Europa, carvão na China, aumento da demanda mundial por petróleo, a gente volta a falar da necessidade de fontes limpas de energia. Nesse movimento, o mercado e também os investidores voltaram as atenções para o urânio, sustentados aí pela tese de que a solução para a falta de combustível no mundo seria uma energia nuclear. Consequentemente, aí a gente fala do urânio. Hoje, para entender melhor essa tese aí, né, Gani, a gente vai bater um papo também com Aquilino Senra, que é professor de energia nuclear de um dos maiores centros de ensino e pesquisa em engenharia da América Latina, a COP, lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E com a ajuda dele, também, claro, do Alan Gani, que está aqui comigo, a gente vai destrinchar, estudar essa tese de investimentos no urânio. Então vamos falar com o Gani aqui? Primeiramente, a pergunta que eu tenho para fazer para você é a seguinte: por que o urânio? A gente viu esse cenário, né, traçado aí. Por que a gente ouve tanto falar sobre esse elemento? Por que está ficando na boca também dos investidores? Qual seria a percepção de sempre aumentar falar sobre o urânio, Gani? Então, o mundo ele enfrenta dois desafios, né? Um desafio é o desafio energético, né? Uma demanda cada vez aí maior por energia. A gente está vendo isso, problema energético no mundo, na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, na China, enfim. E uma outra pauta que é a questão da energia limpa, né? Só que essa energia limpa, como a energia solar, o vento, a eólica, ela não dá conta dessa demanda energética. Quem dá conta? Combustíveis fósseis, só que o combustível fóssil, essa pauta acaba desagradando toda essa agenda aí ambientalista. Qual que seria aí a energia que agradaria gregos e troianos? Seria a energia nuclear, porque ela é limpa e aí ela consegue produzir também bastante energia, né? Suprir essa demanda. Há, claro, o risco, né, de um acidente, mas aí a gente deixa para falar com o especialista. Mas basicamente é porque ela atende a demanda do mundo de energia e por ser uma energia limpa. Maravilha. Então vamos chamar o professor de engenharia nuclear lá da UFRJ, Aquilino Senra, já está conectado aqui com a gente. Primeiramente, professor, gostaria de dizer que é um prazer recebê-lo aqui com a gente para falar um pouquinho sobre o urânio. Seja muito bem-vindo aqui ao Portfólio Global na BMC News. Prazer falar contigo. Boa noite, você, Felipe, e o Alan. Eu estou aí à disposição para tentar, de uma certa forma, esclarecer esse assunto que está na pauta, que é o aumento do valor do urânio no mercado internacional. Eu tenho uma dificuldade. Quando eu ouvia vocês, estava picotando. Eu não sei se o meu retorno para vocês é bom. Então, se estiver, a gente continua. Senão, eu tento aqui reconectar. A gente está te ouvindo sim, professor. Tá tudo em ordem. Estamos ouvindo bem, sim. Então tá Obrigado. Bom. Estou à disposição de vocês. Fiquem à vontade. Maravilha. Eu queria começar mais com o básico, professor, falando um pouquinho sobre o que é o urânio, os usos, aplicações desse elemento químico, como que o senhor vê a aplicabilidade dele e, claro, por que a gente tem ouvido falar tanto nesse tipo de elemento, professor? Então, Felipe, na realidade, o que a sociedade conhece da energia nuclear, no imaginário popular, é o uso bélico da energia nuclear, que foram as bombas lançadas em Nagasaki e Hiroshima, e que, de uma certa forma, marcaram o uso dessa energia. É como se fosse um chiclete num sapato, difícil de tirar enquanto se caminha. E a outra utilização da energia nuclear também conhecida é para a geração de eletricidade. Essa é uma das ações que, de alguma forma, tem alguma conotação por parte, principalmente por questões ligadas ao lixo radioativo.
a destinação do material que é usado nos reatores e que depois tem que ser armazenado aí por um longo período. De toda forma, não são apenas essas duas aplicações. A energia nuclear tem centenas de aplicações, e todas elas socialmente aceitas, como, por exemplo, na medicina, tanto para diagnóstico quanto para tratamento, é utilizada a energia nuclear, através do que a gente chama de radiofármacos, que na verdade são radioisótopos misturados com produtos químicos, fármacos, e que se fazem produtos que depois são usados no tratamento de inúmeras doenças. Tem aplicações na agricultura, na indústria, nem se fala, tudo que você possa imaginar, desde a parte de controle de determinados processos industriais, até de controle de emissões de poluentes na atmosfera. Então, essas são, digamos assim, aplicações da energia nuclear que são largamente usadas e que a sociedade aceita sem nenhum questionamento. Eu entendo que, e pelo que você já citou, a demanda por urânio tenderá a aumentar num futuro muito, muito breve, porque há uma necessidade de uma expansão da produção de energia no planeta. Passada essa crise que nós tivemos ao longo da pandemia, a recuperação econômica é algo que todos os países vão buscar de maneira forte. E há uma relação direta entre crescimento econômico e energia, geração de energia. Duas crescem na mesma taxa. Então, se a gente espera um crescimento de 4%, 5% na economia, teremos que ter um crescimento de 4% a 5% na geração, na economia, teremos a mesma coisa na geração de energia. E as fontes que tem, as que estão aí. Evidentemente que o mundo hoje caminha para geração de energia que não agrave o clima como já está agravando. Nós temos agora aqui no Brasil uma crise hídrica que já estava se anunciando e está chegando. E tem que se fazer frente a isso. A solução dada agora é a contratação de usinas térmicas, que, de uma certa forma, vão emitir gases do efeito estufa e, consequentemente, agravar ainda mais a crise. Eu digo que se o Brasil já tivesse concluído a de Angra 3, que era para ter sido concluída lá na década de 2010, nós já teríamos hoje uma situação muito mais confortável para superar essa crise hídrica. E, da mesma forma, são os outros países. Eu digo que o investimento em urânio é um bom negócio. Isso eu já dizia há tempos atrás. E nós temos, semana passada, durante a COP26, um anúncio da China em que ela está planejando construir 150 reatores nucleares até 2035. 150. Eu destaco aqui para vocês que no planeta hoje nós temos em torno de 440 reatores nucleares em operação. Então, 150 é aproximadamente 1/3 da capacidade instalada de geração nuclear. Consequentemente, haverá um aumento proporcional no mercado de urânio para atender essa expansão chinesa e a expansão ao redor do mundo, inclusive no Brasil, que já tem a previsão até 2030 de construir a sua 4ª usina nuclear. E geração nuclear tem uma coisa fundamental: se não tiver urânio, não tem energia. É que nem o pipoqueiro, não tem milho, não tem pipoca. Então, de alguma forma, tudo que um proprietário de usina nuclear não quer é ficar sem urânio. Então, há contratos de longo prazo. E esses contratos tendem a elevar seu valor, que passou os últimos 10 anos por uma média muito abaixo da média histórica do preço do urânio.
Hoje ele está fechando em torno de 45 dólares a libra, e no passado recente ele chegou a estar a 20 dólares a libra. Este preço não permite a abertura de novas minas de urânio. E é mais, e o pior, a produção dos últimos anos ela é inferior à demanda. Então isso vai pressionar certamente e criar talvez uma crise global de fornecimento de urânio. Mas eu, professor, me coloco à disposição, porque senão eu vou ficar falando aqui a noite inteira sobre isso. Eu vou passar para o Gani aqui, eu só queria uma resposta para saber se eu entendi direito. Então, a questão do urânio é mais pela usabilidade, pela necessidade de uso em vários lugares, em várias aplicações diferentes, não necessariamente pela escassez ou pela dificuldade de encontrá-lo no planeta Terra, digamos assim. Então é mais pelo potencial de crescimento na usabilidade dele, é isso? É isso. Tem um pouco também de outros fatores, porque a abertura de uma mina de urânio, até ela começar a operar, o prazo é muito longo, porque tem que ser feito todos os estudos geológicos, depois tem o processo do licenciamento, que é um processo demorado, e até ela entrar em operação, desde que é feita, vamos dizer assim, a abertura da mina, é de 7 a 10 anos, em média mundial. Uhum. Aqui no país a gente tem um tempo maior, por razões diversas, que depois eu posso me aprofundar. Mas você está correto. Então, nós temos uma relação de oferta e de demanda. Nós temos hoje uma oferta reduzida, mundialmente, e temos uma demanda crescente. Até pelo exemplo que eu dei da China e de outros países que certamente farão uso. A França acabou de anunciar que vai aumentar a sua geração nuclear, que já é grande, e tenderá a aumentar. Países, inclusive, como a Alemanha, que abandonou o uso da energia nuclear, tem um problema sério de substituir a geração nuclear. E o uso do carvão que ela tem e a importação de gás natural que faz da Ucrânia e da Rússia, tem impactos no meio ambiente. Tanto é que ela assinou o protocolo de Paris e está agora pagando multas, porque com o phase-out, ou seja, a retirada da nuclear, ela teve que aumentar a geração através de fontes de carvão ou de gás natural, ambas emissoras de gases do efeito estufa. Mas o seu entendimento está perfeito. Professor, boa noite, um grande prazer falar contigo. As energias renováveis que estão disponíveis hoje, será que elas não podem, num futuro próximo, acabar substituindo os combustíveis fósseis e aí essa energia nuclear não seria tão necessária? É possível esse cenário? Então, Alan, as energias renováveis, elas têm, digamos assim, uma limitação. Elas são intermitentes. Quando não venta, a eólica fica prejudicada. À noite, a energia fotovoltaica também fica prejudicada. Então, há necessidade de ter energia gerada na base, que é o que acontece com as hidrelétricas, com o carvão e o gás natural, que tem geração contínua. E a mesma coisa com a nuclear. A nuclear, ela durante aproximadamente um ano, ela opera continuamente com a mesma potência. É o que a gente chama de geração de base. Então, essa geração de base, ela terá que ser mantida. Se você retira os combustíveis fósseis e, consequentemente, reduz a emissão de gases do efeito estufa, sobra hidrelétrica e nuclear. A hidrelétrica tem um esgotamento natural da sua capacidade e, até por questões ambientais, ela tem uma limitação, né? Tanto é, aqui no Brasil, que, diga-se de passagem, nós temos
eu diria, uma sorte de termos uma matriz energética muito limpa, porque ela foi, durante muito tempo, baseada na geração hidrelétrica. Só que ela está sendo reduzida ao longo do tempo. E uma das razões é o impedimento de usar barragens nos reservatórios para acúmulo de água, e com isso reduz o potencial disponível. Então, a energia nuclear, eu não tenho dúvida alguma que ela será, nos próximos anos, e terá um papel importante na solução das mudanças climáticas, em conjunto com as renováveis. Além disso, há uma outra possibilidade de uso da nuclear, não para só gerar eletricidade, mas para gerar energia, que é um outro combustível, né? No caso nosso é o petróleo, que é o que move boa parte do transporte, da indústria. O petróleo, por razões diversas, ele terá também uma limitação do seu uso, seja pelo custo financeiro, seja pelo seu custo ambiental. Em muitos países, dando essa rota do petróleo, mas ainda durará por muito tempo. Então, nós devemos encontrar um outro energético. E a bola da vez é o hidrogênio. Só que o hidrogênio, diferente do urânio e do petróleo, ele tem que ser produzido. E para produzir precisa de energia. O processo mais simples é da eletrólise, né? Mas ele é um processo energeticamente Então, hoje existem outros processos avançados que têm a via química, que é a termólise, que precisa de altas temperaturas. Então, a energia nuclear, os reatores nucleares, vão ser usados para, concomitantemente, gerar eletricidade e fornecer calor para a produção de hidrogênio. Então, a possibilidade de ainda haver uma ampliação muito maior daqui a algumas décadas do uso da energia nuclear é considerável. Rapidinho, Felipe, só para ver se eu entendi. Nesse caso, no caso de transportes, professor, a gente utilizaria a energia nuclear para gerar a eletricidade para o carro, por exemplo. Seria isso? E aí já Não, aí poderia, no transporte pode ser isso. Você gerar eletricidade tem que gerar por alguma dessas fontes que já estão aí no mercado, mas tem que gerar eletricidade. Mas vai chegar um momento que você pode ter um carro movido a hidrogênio, pilha combustível, e aí você tem que gerar o hidrogênio, produzir o hidrogênio. E uma das formas é utilizar o calor proveniente dos reatores nucleares. Ele joga energia elétrica na rede e, simultaneamente, fornece calor para a produção de hidrogênio. E o hidrogênio se usaria no lugar do petróleo, para essas aplicações de transporte e indústria. Ainda não está em prática, mas é o que o setor nuclear, a indústria nuclear, já começa a trabalhar perspectiva. São outros tipos de reatores, diferentes do reator de Angra 1 e Angra 2. São reatores de alta temperatura, é uma outra tecnologia, mas é um caminho e que precisa de urânio. Então, o programa de vocês, o bate-papo, é sobre a parte econômica da energia nuclear e o seu uso. Eu vejo que a demanda é crescente. Com uma oferta reduzida, haverá necessidade de ampliar essa oferta. E essa ampliação da oferta só ocorrerá se houver um aumento do preço do urânio no mercado internacional. Porque, pelo preço que está hoje, ele não é economicamente viável para a abertura de novas minas de urânio. Tem mais pergunta, Gano? Tenho. Agora, aumento da oferta do urânio, porque hoje o senhor disse que não é economicamente viável, naturalmente, com o aumento da própria demanda pelo urânio, viabilizaria essa oferta e o preço subiria, né? E está correto esse raciocínio, professor? E isso, você tem uma ideia, mais ou menos, em quanto tempo? E qual seria o valor também? Está correto, o valor também, tem, né? Uma outra... Exato. Aí
deixa eu dizer, primeiro, você está correto na sua análise. E tem uma outra razão do preço subir. Como a oferta é muito menor que a demanda, estamos falando de 65 mil toneladas de urânio por ano, e essa demanda, por exemplo, em 2020, a oferta foi em torno de 48 mil toneladas. E, historicamente, ao longo dos 10 anos, sempre andou abaixo da demanda. Aí vocês vão perguntar, mas como pode isso? Na realidade, havia reservas estratégicas, né, ao longo do tempo que foram sendo feitas e que vão sendo usadas para complementar a produção mundial. Agora, vai chegar num momento em que não haverá essas reservas e, como eu disse, são contratos de longo prazo. Há dois mercados de urânio. Um é spot, para você comprar ali no momento que precisa, e um outro é de longo prazo. E são contratos, estamos falando de contratos de 10 anos, 20 anos, até porque o gerador, a empresa que gera a energia nuclear, para torná-la em eletricidade, ele precisa ter uma garantia do fornecimento do urânio, senão ele tem o prejuízo com a parada da usina enquanto não houver um reabastecimento. Então, esses preços, inclusive, eles variam ao longo do tempo. O que eu posso te dizer é que hoje o urânio está na ordem de $45 a libra. E já chegou no spot a $160 a libra, em torno de 2007, salvo engano. Isso no spot. De longo termo, algo em torno de $92. Quando havia uma demanda muito menor. Imagino que quando ocorra uma demanda maior, evidentemente que esse preço deverá subir bem acima dos $90. Acima de $80 é um valor que certamente atrairá a produção de urânio em diversos países que têm esse minério. O professor, o senhor comentou aí a respeito de uma oferta mais restrita, contratos mais longos. Isso aí acaba deixando o urânio na mão de poucas empresas, governos. Onde eu estou querendo chegar é, de repente, termos algum tipo de monopólio, termos pessoas que possam, de alguma forma, utilizar isso economicamente para benefício próprio, utilizando dessa baixa oferta, utilizando desses contratos mais longos, e isso, evidentemente, poder beneficiar economicamente, já que a gente está pensando em investimentos, algumas empresas que detenham esse minério aí, esse elemento. Não tenha dúvida. Vou te dar um exemplo. O país que tem a maior reserva de urânio, que é o Canadá, que responde por quase 30% da reserva de urânio do planeta, ele é o segundo produtor, e longe do primeiro, que é o Cazaquistão. Para você ter uma ideia, o Cazaquistão está ali em torno de 20 mil toneladas ano. Ele é a segunda maior reserva. Mas a Austrália tem quase 30% das reservas, produz em torno de 6 mil toneladas ano de urânio. Então, evidentemente que aí é um controle, uma forma de, não vou dizer manipular, mas de uma certa forma controlar o mercado. E assim fazem em outros países. Não são muitos os países que têm urânio. O Brasil, por exemplo, tem uma grande reserva de urânio, em torno de 280 mil toneladas, com apenas 1/4 do seu território prospectado. Então, se a gente botar proporcionalmente, certamente passará a ser o segundo ou até o primeiro em termos de reserva de urânio, mas no momento não está produzindo, até voltou à produção, mas ainda não para atender a demanda interna. A necessidade de fortes investimentos, de fazer de alguma maneira que se consiga acelerar a produção, e também outra coisa, a questão do licenciamento, porque por ser urânio, minério nuclear, os processos de licenciamento têm que ser feitos por duas agências independentes,
uma nuclear e outra ambiental. E, no final, acabam até se sobrepondo em algumas medidas, o que retarda todo o processo. Em vez daqueles 7, 10 anos que eu citei no início, pode demorar em torno de 15 anos. Então, isso é um entrave. Mas acho que o Brasil, se efetivamente resolver avançar, e está avançando, porque além da quarta usina, que agora foi anunciada, o Brasil está construindo um reator produtor de radioisótopos, cujo objetivo é abastecer a área de medicina nuclear, onde o Brasil é dependente de importação, inaceitável, inclusive porque nós temos uma relação per capita do uso comparado com países que, em termos econômicos, são bem inferiores ao nosso. A medicina nuclear tem que ser expandida no país, e para isso precisa ser feito esse reator. É um reator menor, não tem a dimensão dos reatores de Angra, mas o conceito é semelhante e precisa de urânio como os reatores de geração de eletricidade. Tem aplicação também para a propulsão naval, que é o caso do projeto da Marinha para uso nos submarinos nucleares. E tem projetos hoje, que não aqui no país, mas fora, de fazer um outro conceito de reator para propulsão naval de grandes navios, transportadores dentro do comércio internacional. Inclusive, uma das empresas é do Bill Gates, que está fazendo aí um projeto, e a previsão no futuro, de alguma forma, substituir a propulsão nos navios mercantes que existem ao redor do planeta. Pergunta do nosso chat aqui, o Anselmo Lessa, ele está perguntando se o senhor sabe a porcentagem de produção de energia vindas das usinas nucleares no Brasil, quanto isso representa aqui do que a gente consome, do que a gente produz. É muito baixo, entre 2% e 3% da potência instalada. Mas como ela opera continuamente e tal, a energia gerada é um pouco maior do que isso, é superior a 3%, 3,5%. É muito baixo. Ou seja, ela tem um potencial de crescimento no Brasil considerável. E, mais ainda, quando o mundo, por conta das mudanças climáticas, avançar de forma firme na implementação de novos reatores nucleares, que é o caso que está acontecendo em países asiáticos. Na França, agora, a própria Inglaterra voltou com novos projetos, e o Brasil tenderá, no futuro, não tenho dúvida, a fazer uso com um percentual maior dessa fonte de geração. No mundo, esse percentual é em torno de 12% a 13% de toda a geração de eletricidade, ela vem da fonte nuclear. Mas também tenderá a crescer esse percentual. O professor, a gente está falando aqui, né, desse cenário de aumento de demanda pelo urânio, mas a gente também tem que pensar no risco, né? Pensando que é um programa sobre investimentos, né, sobre economia, investimentos, enfim. Existe o risco por parte dos ambientalistas fazerem bastante barulho e impedirem essa produção de urânio, né, por conta dos acidentes que já ocorreram, Chernobyl ou mesmo no uso bélico, e também se há algum tipo de pressão geopolítica para que alguns países não usem urânio por conta do receio da utilização na indústria bélica, e se isso seria um limitador também. Então, essa sua pergunta há 20 anos atrás, eu diria sim, ou seja, que tem um risco. Essa pergunta hoje, eu diria que esse risco está muito reduzido, até porque há segmentos do movimento ambiental que estão corretos de preservar a qualidade de vida do ser humano na Terra, de colocar essas questões. Mas há segmentos hoje
que, ao contrário de ver a energia nuclear como um problema, vê como uma solução. Eu sei que é um dilema. Você passa a vida inteira contestando, criticando, e de uma hora para outra, por necessidade, ter que defender. Então, não defende, mas ao menos se ausenta da crítica. E, insisto, o que a energia nuclear ela tem de vantagem comparativa? Todas as fontes de energia, elas têm algum problema. Ou seja, nessa área não tem santo, só tem pecador. A energia nuclear tem o problema dos acidentes. Todavia, ela tem o benefício da não emissão de gases do efeito estufa em todo o seu ciclo de vida, não só na operação. Há um estudo feito por um instituto alemão já há muito tempo que, comparando as emissões em todos os ciclos de vida, a nuclear é a menor. Aí você vai dizer, mas como? Eólica, solar, como é que pode ser maior que a nuclear? É porque ela entra com processos, essas duas processos químicos na área de fabricação, de transporte, que tem emissões do gás do efeito estufa. A nuclear, na operação, é zero, e no seu ciclo de vida é uma das menores. Então, ela, certamente, por esse ângulo, ela não ameaça o planeta da crise climática que nós todos sabemos que vai ocorrer por conta do agravamento do efeito estufa. Por outro lado, ela é uma energia firme. Ela opera 365 dias no ano, 24 horas por dia. Ela só para um reabastecimento, manutenção, e durante esse tempo, aí sim, ela não estará gerando. Mas aí, de um ano, se tira em torno de 4 semanas para fazer todas essas etapas. Então, ela, de uma certa forma, ela pode ser usada de maneira complementar com a eólica e solar. E esse é um conceito que todos começam a ver como promissor. Bom, aí há o risco dos acidentes. Nós temos uma história recente do uso de energia nuclear, 65 anos, 440 reatores nucleares em operação, e houve 3 grandes acidentes. 9 nos Estados Unidos, na Pensilvânia, no estado da Pensilvânia. Depois, em 1986, houve o acidente de Chernobyl, esse foi muito grave. E mais recente, em 2011, o acidente de Fukushima. Agora, em caso de fatalidade, tirando o de Chernobyl, os efeitos para a população são efeitos através da irradiação, que podem dar algum dano celular e aumento de doenças como câncer. Mas, por exemplo, no caso de Fukushima, 15 mil pessoas vieram a óbito por conta da onda que saiu arrastando tudo que tinha pela frente. Não foi por conta do acidente nas usinas nucleares. Mas, na época, havia, digamos assim, um entendimento equivocado de que pudesse ser o acidente da usina nuclear que teria levado a óbito os 15 mil moradores da região. Posso fazer mais uma, Felipe? Dá tempo? Fica à vontade. Professor, eu também sou pesquisador de uma outra área completamente diferente, né, da área de finanças, e aí eu tenho uma curiosidade como pesquisador mesmo, né? O clima é algo absolutamente complexo, com N variáveis. Esses estudos aí de aquecimento global, como é que a gente consegue isolar o fator humano das demais outras variáveis? Eu não sei se isso está ligado diretamente à sua especialidade, mas se o senhor pode me dar alguma luz e matar a minha curiosidade. Eu acho que eu vou repassar a pergunta para você, porque não é definitivamente a minha especialidade. Mas a questão das mudanças climáticas não é de hoje que apareceram. Elas estão aí há 4 décadas. E tem grupos que estudam isso de maneira permanente, com conhecimento aprofundado. E tem como separar as diversas fontes
de emissão de gases do efeito estufa. Isso é fácil. É que nem quando a gente compra um produto comestível, vem lá uma tabelinha que diz quantas calorias tem aquele produto. Então, sabendo o que tem a constituição, dá para fazer uma estimativa de quanto de gases do efeito estufa são emitidos. Aqui no Brasil, nós temos a questão do desmatamento, da queima das florestas, como um elemento. Isso, em vez de ser reduzido, está ampliado. Tem a pecuária, através da emissão do metano, pelo rebanho do gado. E isso é contabilizado, ou seja, há uma forma clara de separar entre uma fonte e outra. Esse estudo do Paul Scher, Instituto da Alemanha, ele é muito detalhado e traz para cada uma das fontes de geração de energia o ciclo de vida, que passa por todas as etapas. Transporte de caminhões que são usados na mineração, que através de óleo diesel, então emitem gases nesse transporte. Ou seja, tem todo um ciclo muito bem detalhado para calcular qual é a quantidade de gases do efeito estufa que são emitidos na atmosfera por aquela atividade. E nesse ponto, a nuclear está bem na fita, ou seja, ela não emite. Até a hidrelétrica, que em tese também é uma energia muito limpa, né? Por conta do enchimento dos reservatórios, né? E às vezes muita da parte da flora existente que é submersa, você tem emissões sérias, né, também. Então ela tem um percentual. Enfim, nós estamos discutindo uma fonte que tem seus problemas e tem seus benefícios. Cabe à sociedade decidir o que quer. Insisto, não tem jeito. Para crescer a economia, há necessidade de energia. E, no momento, as ofertas são essas que estão aí, incluindo a nuclear. Vejo que, enquanto não vier outras fontes de energia, como a fusão nuclear, que é uma coisa que está ainda em caminho de desenvolvimento técnico e científico, ainda está longe de ser alcançado, é o que nós temos disponível. Insisto, e a pobreza bate à nossa porta. Então, há necessidade de investir fortemente na geração de energia para proporcionar desenvolvimento econômico e social. Não vejo de outra forma. E, como isso, eu vejo uma grande oportunidade para o sistema financeiro, porque investimentos podem ser feitos até como associações comprar ações dessas empresas que foram muito valorizadas. As principais empresas internacionais de produção de urânio cresceram absurdamente nas últimas décadas. Então, percentuais eu não tenho aqui de cabeça, mas muito, muito elevados. Então, eu vejo como... Hoje, se eu tivesse dinheiro, em vez de investir em Bitcoin, eu investiria em urânio. Puxa vida, professor. Eu também, professor, eu já tenho investido. Já estou investindo. Tá bom. Fico mais confortável ao ouvir uma explicação tão técnica, né? E aí eu fico mais confortável com os meus investimentos. E é interessante que o Bitcoin está tão na moda, todo mundo falando que vai chegar a 100 mil dólares e tudo mais. Rafael Lara, que vai chegar daqui a pouquinho, pode falar melhor sobre isso. Mas se o professor investir em urânio, é porque as coisas são bastante promissoras no futuro do urânio. Professor, quero agradecer sua participação aqui com a gente, muito obrigado, foi muito esclarecedor e possivelmente teremos outras conversas aí mais para frente para a gente poder entender um pouco melhor, ir um pouco mais a fundo nessa tese de urânio, até porque
revendo a entrevista, provavelmente vamos ter outras dúvidas aí, mas de antemão já agradeço a sua participação aqui com a gente, foi um prazer falar contigo. Tá bom, eu estou à disposição de vocês. Me parece que em algum momento deve ter picotado aí a comunicação, isso aí é problema nosso da tecnologia, enquanto não vem a 5G, vamos ficar com essa 4G um pouco capenga, né? Mas, enfim, estou à disposição e bom final de semana aí para você e para o Alain e nos vemos aí em outra ocasião. Maravilha, professor. Um abraço, até uma próxima. Tchau, tchau. Esse aí foi o professor Aquilino Senra, que esteve aqui com a gente, professor titular lá da UFRJ, do setor de energia nuclear. Vamos trazer o Gani aqui rapidinho, só para a gente amarrar esse assunto, né, de urânio. Gani, seguinte, a gente viu a aula do professor aí falando de aplicação, falando de procura, falando de oferta e demanda, falando de preço viável. Enfim, diante de todo esse cenário, a pergunta acha que vale a pena investir urânio? Quais são as formas mais interessantes, pelo menos nesse momento, para estar exposto a essa tese aí que bem trouxe o professor para a gente? Aliás, uma baita entrevista, porque como é bom a gente falar com um especialista da área, né, uma pessoa muito técnica, né? A gente fala que quando para entender a tese de uma empresa, a gente tem que entender do setor, das nuances do setor, né, de como que é produzido, como é que é a logística. E aí é um baita diferencial, né? Porque é uma análise sem paixão, é uma análise técnica, né? Eu gostei bastante, viu, Felipe? E aí, como é que a gente faz, né, para comprar urânio? A gente não compra diretamente a commodity, é diferente de comprar ouro que eu consigo comprar na B3 no contrato AZ1D, né? No urânio, não, a gente faz esse investimento por meio de ETFs. Essas ETFs, por enquanto, são só negociadas no exterior, então você não conseguiria comprar ainda no mercado brasileiro, você compraria diretamente essas ETFs na Bolsa Americana, né? Agora, por aqui existem fundos, mas não são ETFs, são fundos que fazem investimentos em urânio. Aí eu consigo comprar por meio destes fundos, mas eu acho que é uma questão de tempo de estar aberto aí esta ETF de urânio. Aí os fundos, só para eu entender, Gani, eles são expostos a empresas, eles são expostos a próprio minério, como um fundo de commodity, um fundo de, por exemplo, um minério, um fundo de petróleo, ele vai num futuro daquele ativo, daquela commodity, ou ele vai fazer um investimento em empresas? Empresas. Pode ser empresas, mas ele também pode comprar ETF lá fora, né, que é o caminho mais prático, né? Que aí sim eles estão comprando diretamente o urânio ou as empresas de urânio, né? Então eles compram essas cotas aí. Maravilha. Então, urânio ao invés de Bitcoin para um futuro aí. Urânio, eu acho que os dois, né? Não, os Bitcoin dois são bem-vindos, né? Os dois são bem-vindos. Cada um na sua área ali, né? O Bitcoin disruptivo na área tecnológica ali, o urânio por conta de uma necessidade premente aí de toda a sociedade, de todo o mundo. Ô Gani, deixa suas considerações finais aí, alguma coisa que a gente acabou não abordando, que você acha imprescindível para os nossos telespectadores aqui saber ou olhar na questão do urânio. Eu acho assim, né? Todo investimento, quando a gente fala, a gente pensa sempre no retorno, na valorização que ele possa ter. Isso está muito ligado à demanda e a fatores reais da sociedade e ao risco. Então, do lado da demanda, existe uma demanda crescente por energia, uma energia limpa, né? Então, essa é a tese. Essa é a tese que sustenta o preço ou a valorização futura do preço do urânio, né? Tem que ter aí, igual a criptomoeda, seria algo descentralizado, né? Uma das teses, né? A praticidade virtual é o que sustentaria uma das, né? O preço das criptos, né? Então, o urânio tem uma tese fundamentada. Qual que é o risco desta tese? Então, é algum tipo de
movimento ambientalista contrário, né, por conta de acidentes e tal, mas que o professor disse que isso, com o passar aí de 20 anos, já arrefeceu muito, né? Que mesmo os próprios ambientalistas já entendem que assim seria menos pior assumir esse risco do que a própria queima dos combustíveis fósseis, segundo os ambientalistas. Então, eu acho que quando a gente faz investimento, a gente tem que sempre, né, qual que é a tese que sustenta a valorização de preço e qual que é o risco, porque sempre vão ter as duas variáveis, né? E sempre quando olhar também a pauta ESG, principalmente na questão ambiental, olhar sem paixões, né? Falei, ó, legal, a boa intenção é bacana, mas eu consigo viabilizar isso no mundo de hoje, né? Então, não se apegar a paixões também. Maravilha, então. Gani, obrigado mais uma vez por estarmos juntos aqui, uma baita aula do professor, uma baita aula sua também a respeito do investimento, de como fazer os investimentos, da sua percepção, também traduzindo aí o que o professor trouxe para a gente nos nossos termos de investimentos aqui. E aí a gente se vê na semana que vem. Valeu, Gani. Abraço para você. Obrigado, Felipe. Sempre um prazer trabalhar aqui contigo. Até amanhã. Valeu. Tchau, tchau. E a gente vai ficando por aqui com o nosso Portfólio Global, todas as semanas trazendo novidades aqui para vocês sobre investimentos no exterior, diversificação e, claro, também oportunidades no mercado internacional. A gente se vê na próxima semana. Um forte abraço. Tchau, tchau.